Eu recebi um vídeo e acabei não dando muita atenção em qual grupo. Eu estou em vários grupos e por fim acabei não conseguindo resgatar esse vídeo para compartilhar aqui com você. Assim que terminar de gravar, eu vou fazer a edição, vou tentar localizar esse vídeo e talvez eu coloque ele no final. Se eu não conseguir, eu faço um breve texto te indicando, caso eu não fale no meio do vídeo. Eu sempre evito de falar, na verdade. Não gosto de fazer propaganda de coisa que não presta, mas tem hora que não tem jeito. E aí no final eu coloco algum texto indicando qual que é o vídeo ou o próprio vídeo. Vamos ver se eu consigo encontrar. Basicamente o que eu vou falar com você foi sobre uma entrevista que ocorreu por esses dias, talvez no finalzinho da semana passada, e foi divulgado essa, em que basicamente é como se, para tentar dar um retrato mais na base do pensamento ali, como uma teoria, depois falar dos fatos, é como se a pessoa começasse a dizer para você que isso aqui não é uma caneta vermelha, isso aqui é uma caneta verde. Isso é o relativismo. A pessoa fica insistindo para você que isso aqui é uma outra coisa, porque do ângulo de vista, do ponto de vista dela, ela quer que isso aqui seja outra coisa. Amanhã, se interessar, ela volta a dizer que isso aqui é vermelho e te chama de louco ainda. Mas caso contrário, se para ela não interessar mais falar que isso aqui é azul ou qualquer outra cor, ela vai começar a chamar de verde, bom, enfim. Daqui a pouco ela vai dizer para você que isso aqui é verde, ou que isso aqui é amarelo. Daqui a pouco ela vai dizer que para você que isso aqui é vermelho. Esse sim, ela vai dizer é o vermelho e vai defender isso com a capacidade de abstração da mentira. Ela sabe, a maioria sabe. Tem dois grupos básicos, os que sofrem a lavagem cerebral e os que fazem a lavagem cerebral. Daqui a pouco a pessoa está dizendo que isso aqui não é amarelo, se bem que pela cor aí agora até eu fiquei meio, a luz está batendo de um jeito, mas isso aqui é amarelo, certo? É um amarelo meio fluorescente, por isso que ele dá uma reação na luz. Mas enfim, a pessoa fica insistindo num ponto de vista como se fosse uma estatística criativa, em que cada momento que ela olha para um objeto, ela diz que o objeto é outra coisa, porque o ponto de vista dela diz que é outra coisa. Na física tem um negócio chamado paralaxe, que é quando você olha por exemplo, um relógio de ponteiros e você olha de meio de ângulo, você não olha ele de frente, você olha ele meio de ângulo e o ponteiro ele te dá uma outra informação que não é a informação exata. É uma certa distorção óptica que pode ser usada como uma metáfora para uma distorção da realidade, uma paralaxe cognitiva. E aí fica lá a pessoa defendendo teses absurdas. Quando interessa para ela, ela vai dizer, por exemplo, que o policial é mau. Tá, mas na corporação, por exemplo, existem não sei quantos mil policiais, sejam rodoviários, militares, civis, investigadores. Não, todos não prestam, mas ela não vai falar com todas as palavras, ela vai vender essa ideia de maneira subjetiva, como uma imagem, como se fosse uma propaganda subliminar. Não está dito diretamente, mas em alguns casos até chega a ser mais abusivo a comunicação. A comunicação, na verdade, passa a ser meio extremada, né? Daqui a pouco ela diz, na verdade, nessa entrevista a pessoa solta a pérola dizendo que é uma visão muito infantil dizer que policial é bonzinho e que bandido é ruim. Existem bandidos bons, ela disse na entrevista. Deve ser mesmo, né? Inacreditavelmente. Por que uma pessoa pegaria em arma para fazer tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de produtos, assaltar, matar? Porque ela é boazinha. Pelo amor de Deus, isso é uma deficiência cognitiva das mais absurdas. Aí fica sempre a dificuldade de entender se a pessoa que está falando, ela está recebendo para falar aquelas besteiras, se ela acredita mesmo naquilo e é só mais uma idiota útil, ou se a pessoa, ela é a manipuladora, se vangloria, ela fica, refestela-se ali, fica feliz em causar aquele tumulto. Eu conheço gente assim, que onde chega causa tumulto, causa intriga, e se sente bem com isso, se sente o centro das atenções. Quando alguém diz para você que precisa acabar com a polarização, é porque na verdade a polarização que interessava para esse grupo de pessoas acabou mesmo, não existe mais daquela maneira. Lembre-se que eu já falei aqui no canal, na comunicação de alguns livros, que por exemplo Lenin, no começo, nos primórdios ali da Revolução Russa,
ele deixou que se criassem dois partidos dentro do comunismo. Um era os bolcheviques e o outro era os mencheviques. Basicamente, o Lenin, sendo minoria nas ideias que ele defendia, ele se auto-intitulou como o lado maioria. Ele deu o nome para o partido ou para o lado dele de maioria. Então é como se fosse o partido da maioria e o partido da minoria dentro do comunismo. Todos comunistas, todos dividindo da mesma ideia, com pequenas ali divergências que foram suficientes para eles terem essa ideia. Por quê? Eles sabiam que precisavam apresentar para a população uma visão dúbia, uma polaridade, um pensamento binário. Isso já está provado aqui também no canal quando eu falo de maniqueísmo social, em que eu demonstro que todos os substantivos e advérbios da linguagem humana que remetem a comportamento sempre remetem a comportamentos, ideias dualistas, certo, errado, bem, o mal e por aí vai. Eles sabem disso. Os manipuladores, os que estão no comando, sabem disso. E aí eles apresentaram duas opções para você. As duas, na verdade, do mesmo lado. Uma falsa e a outra verdadeira, dependendo do ângulo que se enxerga. Quando, dependendo do lado que você está, a falsa é a outra. É quase um cor. Um objeto um camaleão que se apropria de alguma coisa que é do outro, que é do ambiente. Por fim, esses que hoje dizem que precisa acabar com a polaridade, com essa bifurcação, que isso não são, na verdade, os falsos elementos que estão ali fazendo o papel de um dos lados, que é o que a gente sabe que é o da esquerda. Então a esquerda ela te apresenta 10 opções da mesma porcaria, como se pudesse, desculpa, aqui eu não vou ter como usar outro termo, como se tivesse 10 tipos de cocô. É isso, basicamente. E aí você vai optar tentando ver qual é o menos fedido, menos emporcalhado, mas todos imprestáveis. O negócio é fedido, é ruim, é pecaminoso, é porcaria. Mas uma porcaria não pode se vender como porcaria, então ela tem que acusar o outro de porcaria, ela tem que se vender como algo bom. Acontece que com o ressurgimento do conservadorismo do Brasil, da direita, agora sim nós temos uma polarização verdadeira, ainda capenga, mas verdadeira. Capenga porque precisa melhorar, né? Mas verdadeira. E eles não suportam isso, porque na cabeça deles você só pode optar entre vários tipos de cocôs diferentes, ou seja, de vários tipos de esquerda diferente. E aí eles vão lá e vêm com uma lista de 10, 12, 15 candidatos, todos do mesmo lado. E você aí levando bordoado igual, né? É difícil não ficar meio atordoado. E aí essa demente dessa jornalista me fala uma baboseira dessa. Ela quer que você perca a noção do que é certo e errado, torça para o bandido. Então na cabeça dela, se o bandido fizer uma única coisa boa na vida, se é que fez, ela vai dizer que o bandido é bonzinho. Se um policial fizer uma única escorregadinha na vida dele, ele vai dizer que ele é mau. Então, quando interessa para ela, um pouquinho representa o todo, do lado positivo para ela. Quando não interessa, aliás, aí ela faz o jogo contrário. Ela faz o cara parecer um demônio, mesmo que o cara só tenha atravessado fora da faixa de pedestre. Ou esqueceu de se distrair e passou no farol vermelho, que é grave, mas pode acontecer com qualquer um. Ela julga de maneira positiva ou negativa o todo por uma parte minúscula, se é que ela existe quando não é fabricada, para te fazer acreditar de que ela tem razão no que ela está dizendo. Aí amanhã ela começa a dizer que isso aqui é amarelo, mas ontem ela estava dizendo que era verde, e por aí vai. E você fica, isso chama-se relativismo moral, relativismo de um modo geral, e quando se fala em campos da moralidade e da ética, fica como relativismo moral. O que é bom para ela hoje, ela defende. O que é bom para ela amanhã, ela defende, mesmo que seja o oposto do que ela defendia hoje. E por aí vai. Calhorda, de coisa de gente demente, que já não tem mais a capacidade de pensar, ou se refestela, tira proveito financeiro, talvez, dessa bagunça toda. Você aí tem que ficar atento. Caso contrário, seus filhos serão contaminados pelo que eu chamo de ideologismo, que é uma espécie de doença do corpo, da alma e da mente. Tudo ao mesmo tempo. E aí o espírito vai para o beleléu. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixe seu joinha aí.
Se você ainda não clicou no sininho para receber todas as notificações, clique e, tendo oportunidade, divulgue na sua lista de contatos. Vamos multiplicar boas ideias. Não gostou de alguma coisa que eu falei? Mande seu recado. Gostou? Mande seu elogio. Tem vários vídeos outros lá falando de várias coisas. Assista, tendo oportunidade, divulgue. Muito obrigado e até a próxima.